pregação. Lucas capítulo 5, versículo 4 em diante, diz assim: Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Amém? Glória a Deus por esta palavra, né, irmãos? Pedro, ele havia terminado uma pesca e ele não tinha pego nada, né? Então isso fala de um trabalho frustrado, isso fala de você ter que compartilhar com as pessoas, né, as suas frustrações, as suas derrotas. Pedro ia ter que chegar em casa, né, e falar para a esposa, para os filhos, né, os seus amigos ali, os sócios do barco, teriam que chegar em casa também e falar que naquele dia eles não pegaram nada. A gente sabe que todas as vezes que um homem, né, ou alguém sai e vai para o rio pescar, a expectativa da família é que ele volte com peixe, né? E eles viviam disso. Mas enquanto Jesus estava ministrando ali, Deus tocou no coração, né? E Jesus, ele chegou e falou assim para Pedro: Pedro, me empreste o seu barco para que eu possa ministrar as pessoas, né? Pedro, ele emprestou o barco, né? Podemos dizer assim, o barco da frustração daquele dia. E Jesus começou a ensinar daquele barco. E aí no final, quando Jesus termina de ministrar, nós vemos aqui na palavra, Jesus, ele se dirige diretamente a Pedro. E ele disse: olha, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes para pescar. Então, aqui eu entendo, irmãos, assim, de maneira alegórica, né, que o Senhor nos falando: olha, em meio às suas frustrações, vai para os lugares mais profundos em Deus. Em meio às suas decepções, frustrações, procure os lugares mais profundos em Deus, né? E Pedro, ele teve que novamente passar pelo todo o processo, preparar as redes, o barco, né? A gente lê assim rapidinho, mas com certeza ele teve que passar pelo todo o processo, né? Eles já tinham tirado a rede, então eles entraram no barco, arrumaram as redes e novamente saíram para a pesca. E quando diz assim um lugar mais profundo, possivelmente eles tiveram que ficar um pouco mais distante do que o normal, né? Então nós vemos o milagre, né? Mas nós não vemos às vezes a ação de Pedro, né? O que Pedro fez, podemos dizer assim, no natural, que acabou gerando o sobrenatural. Ele estava cansado, ele estava, de certa maneira, frustrado, né? Mas quando ele ouve aquela palavra de Jesus, e aí eu digo, irmãos, nós precisamos de uma palavra do Senhor, nós precisamos de uma direção de Deus. Quando ele ouve aquela palavra, a resposta dele é: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nós não apanhamos nada, né? Ele está dizendo: Senhor, como ele falasse, nós já vasculhamos todo esse lago, né?
Nós pescamos a noite toda, nós não conseguimos pegar nada, né? Então ele contou a sua história de frustração para Jesus. E nós precisamos, irmãos, contar as nossas frustrações ao Senhor, né? E aí nós vemos ele dizer assim: mas eu não me movo, né? Eu não me baseio nas minhas frustrações. Eu me movo numa palavra de Deus. E aí nessa manhã eu pergunto para você: em que você está se movendo? Nas suas frustrações, nas suas derrotas do passado, nas suas decepções, ou você está se movendo numa palavra de Deus? E aí ele diz assim: mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Não importa quantas vezes eu me frustrei, agora eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma palavra de Jesus, né? E aí a Bíblia diz, irmãos, que ele obedecendo, né, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Aleluia, glória a Deus. Um homem frustrado que tinha pescado a noite toda e nada tinha pego. Agora esse homem, ele pega muitos peixes a ponto da rede começar a se romper. Irmãos, quando nós temos uma palavra de Deus e nós nos movemos nesta palavra, crendo na palavra do Senhor, nós iremos ver o sobrenatural do Senhor. Mas muitas vezes tem pessoas presas às suas frustrações, presas a ressentimentos, presas a desilusões, decepções, né? E não creem mais na palavra, não busquem mais a palavra, não vão mais para os lugares profundos. Deus está falando conosco nesta manhã. Procure os lugares profundos. Procure os lugares profundos em Deus. Procure receber uma palavra rema do Senhor, uma palavra revelada. E aí a Bíblia diz assim: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, né? E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Glória a Deus. O barco de Pedro encheu de peixe, mas o barco do companheiro também encheu de peixe. Isso também fala, irmão, quando nós estivermos tendo muita revelação de Deus, recebendo do Senhor, né, nós precisamos compartilhar com as outras pessoas, nós precisamos encher o barco das outras pessoas. Às vezes nós queremos encher o nosso barco, esvaziando o barco das outras pessoas. Mas o Senhor, Ele diz para nós nesta manhã que Ele é capaz de encher o nosso barco a ponto de transbordar para que o barco das outras pessoas sejam cheios em nome de Jesus, né? E louvado seja o nome do Senhor. Então eu compartilho com você esta palavra nesta manhã, que Deus abençoe e que essa palavra possa edificar o seu coração em nome de Jesus.